Anatomia e fisiologia respiratória. Aí eu falo para vocês anatomia e fisiologia respiratória, mas eu começo com histologia. Então, por quê? Porque teve pergunta recente da IDECAN relacionada a isso, tá? Acho importante a gente falar. Então, falando da fisiologia, pessoal, a gente pode dividir o sistema respiratório nas vias aéreas superiores, os bronquíolos terminais e os alvéolos. Principais características. Na via aérea superior, a gente tem as células caliciforme, que secretam muco, produzem muco, o epitélio colunar ciliado, que movimenta a secreção, empurra o muco, e uma rica vascularização para umidificar e aquecer o ar para esse ar chegar em condições adequadas para a troca gasosa. Nos bronquíolos terminais, que são as últimas unidades antes da parte respiratória, tá? Do bronquíolo respiratório do alvéolo, existem as células de Clara, que diminuem a tensão superficial do bronquíolo. Isso é importante para manter o bronquíolo aberto. E nos alvéolos, o grande destaque de histologia de células são os pneumócitos tipo 2, que produz surfactante e diminui a tensão superficial. Então, assim, ó, na minha opinião, esse aqui é um slide que a gente tem que decorar, que a gente tem que estudar, tem que estar no caderninho de resumo. Vamos lá, questão da Banco-Deccan de Mossoró, agora em 2024, tá? As vias respiratórias contam com o sistema mucociliar de sua proteção. O muco é formado por água e macromoléculas e o movimento ciliar favorece a sua movimentação. Assinale a alternativa correta sobre o sistema mucociliar. Alternativa A. O muco é formado pelas células caliciformes e transportados por meio das células ciliadas. B. Ocorre aumento das células ciliadas e redução das células que secretam muco em processos irritativos da árvore respiratória. D. O clearance do muco não é afetado pela tosse do paciente. D. As vias aéreas são recobertas por uma camada de muco que não é possível removê-la, causando prejuízo à proteção das vias respiratórias. E uma das funções do sistema mucociliar é ser barreira química através da interação de micro-organismos e células inflamatórias. Bem, pessoal, a resposta é a A, né? A gente acabou de falar. O músculo é formado pelas células caliciformes transportadas pelas ciliadas, tá? Bem, quando a gente tem processo irritativo, a gente tem aumento das células que produzem muco. O clearance, que é esse transporte do muco, é afetado pela tosse. Então, quando a gente tosse, a gente acelera. As vias aéreas são recobertas por uma camada de muco que não é possível removê-la, causando prejuízo à proteção? Não, melhorando a proteção. Uma das funções do sistema é barreira química, é mais barreira física, né, gente? E daí fala da interação de micro-organismo e célula inflamatória, não faz muito sentido isso aqui, tá? Mas só vocês entenderem por que, né, que esse slide aqui ele é tão importante. Vamos lá, sistema respiratório, composição que a gente tem. Então, vai desde as narinas até o pulmão propriamente dito, e a gente ainda tem os músculos respiratórios como partes importantes. Duas classificações, gente, vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas superiores estão fora da caixa torácica. Então, nariz, faringe e laringe. O trato respiratório inferior, as vias aéreas inferiores, são as estruturas que entram para dentro da caixa torácica. Então, traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos, o pulmão propriamente dito, tá? Tem que decorar aí a diferença de via aérea superior e inferior. Outra divisão importante: porção condutória e porção respiratória. A porção condutora do sistema, gente, é onde não acontece troca gasosa. Então, condutora não tem troca gasosa. São só os tubos que levam o ar até a área respiratória. A área respiratória é onde acontece ou tem a troca gasosa. Então, a parte condutora, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Até aqui não tem troca,
tá? Esse aqui é conhecido como espaço morto anatômico. E em torno mais ou menos de 150 ml de ar permanece nesse espaço. Por que ele é o espaço morto anatômico? Porque é onde não tem troca. Espaço morto significa isso, não tem troca. A parte respiratória é onde tem troca gasosa, a hematose. Então, os bronquíolos respiratórios, os ductos, sacos, alveolares e o alvéolo propriamente dito, a parte final do sistema, tá? Isso aqui também é importante da gente decorar. Em relação à anatomia, pessoal, destaques também que costumam aparecer mais em provas. A traqueia se estende da sexta vértebra cervical até a quinta torácica. Existe divergência da literatura, algumas literaturas falam entre a terceira e a sexta, mas o mais aceito é a sexta, tá? O brônquio principal direito, ele tem um destaque, ele é mais vertical, mais curto e mais largo que o esquerdo. Então, broncoaspiração e intubação seletiva acontece principalmente no direito. O pulmão direito apresenta 3 lobos, divididos por 2 fissuras, e o pulmão esquerdo, 2 lobos. E revestindo o pulmão, a gente tem as pleuras. A parietal, que está mais perto da parede torácica, a visceral, que está mais perto da víscera do pulmão, e existe um espaço pleural, que é um espaço relativamente, virtualmente inexistente, tá? Não tem que ter nada ali, tem uma pequeníssima quantidade de líquido para facilitar o deslizamento das pleuras, e é um espaço que fica com um vácuo, uma pressão negativa, para ajudar o pulmão a ficar aberto, ficar na posição adequada para ventilação, para entrada e saída de ar. Costelas. Também acho interessante aqui falar da costela para as provas da IDECAM. As 7 costelas superiores são ditas verdadeiras, que se articulam com o externo através de cartilagem. Eu tirei a figura aqui, desculpa. A oitava, a nona, a décima são denominadas falsas por se fixarem ao externo, só indiretamente unindo sua cartilagem às outras, e finalmente a sétima. Então, forma-se assim a borda costal, a margem inferior da parede torácica, e as margens costais convergentes formam o ângulo infraesternal ou subcostal, que vai variar de acordo aí com o biotipo da pessoa, né? Se a pessoa tem o tórax mais longe, longilínea, ou se ela tem o tórax mais curto, brevilínea. E a 11ª e 12ª costelas são as costelas flutuantes, mais curtas, rudimentares e terminam entre o músculo e parede anterolateral do abdômen, não possuem cartilagem, não tem ligação com o externo, tá? Então, olha só, as 7 primeiras diretamente ligadas ao externo, oitava, nova e décima não ligadas diretamente, e 12ª, 11ª e 12ª flutuante. Bem, grande destaque também de anatomia, né, do sistema respiratório é o diafragma. Ele é o principal músculo da respiração. Anatomicamente, ele tem uma forma de cúpula, né, como se fosse assim uma casinha, uma cúpula. Se divide em 2 partes, o tendão central e a porção muscular periférica. Funcionalmente, a porção muscular periférica ainda se divide em porção crural, que é mais medial e está relacionada às vértebras L2 e L4 e ligamentos associados, e a porção costal maior, que é lateral, e aposta o aspecto interno das 6 costelas inferiores, constituindo uma região de aposição da caixa torácica, denominada zona de aposição, tá? Então, quando falar zona de aposição, só para a gente lembrar, essa parte aqui mais lateral do diafragma, mais perto das costelas. A cúpula do diafragma abaixa em virtude da contração da musculatura dessa zona mais lateral, zona de posição, tá? Diminuindo a pressão pleural. Então, o diafragma está aqui, ele abaixa, diminui ainda mais a pressão pleural e tende a fazer o ar entrar, tá? Também esse relaxamento dessa cúpula aumenta a pressão abdominal, né? Porque empurra as vísceras abdominais para baixo. As fibras musculares costais se levantam, só para a gente entender como funciona essa dinâmica. O diafragma é nervado pelo nervo frênico, raízes de C3 a C5. Então, pergunta também frequente de provas.
E destaque, gente, 55% das fibras do diafragma, então a maior parte no adulto é tipo 1, que é a fibra de contração lenta, alta resistência à fadiga. 21% são fibras do tipo 2, fibra oxidativa de contração rápida, resistência à fadiga intermediária, e 24% do 2B, que é a fibra glicolítica de contração rápida, baixa resistência à fadiga. A gente já comentou sobre isso hoje. A gente pode dividir os músculos respiratórios em inspiratórios, acessórios da inspiração e expiratórios. Inspiratórios principais, diafragma intercostal externo. Então, ó, o inspiratório é o externo, tá, gente? Acessórios, os músculos do pescoço, né? Do tórax, principalmente esternocleido e escaleno, e o expiratório, os intercostais internos e abdominais. Lembrando que a expiração, a princípio, ela é passiva. O diafragma, a hora que contrai, ajuda na ins, a hora que ele relaxa, ele empurra o pulmão para cima, favorecendo a ex. Mas se a gente precisa fazer expiração forçada, como no exercício ou na tosse, a gente usa muito os abdominais, tá? Então, aqui, ó, na inspiração, a caixa torácica se expande, os intercostais externos se contraem, o diafragma se contrai, ampliando então os diâmetros antero-posterior, látero-lateral e vertical. Na expiração, a caixa torácica se contrai, né? Ela se retrai, na verdade, os músculos intercostais externos relaxam, o diafragma relaxa, empurrando o pulmão para cima e o ar para fora, tá? Então, essa é a dinâmica principal que tem durante o repouso, tá? Para que o ar chegue até os alvéolos, é preciso que o pulmão sofra expansão. Por outro lado, para que o ar saia, é preciso que o pulmão sofra retração. De modo geral, esse processo de expansão e retração é denominado mecânica respiratória, que é a ventilação pulmonar, gente, a ins e a ex, tá? Outro ponto importante da gente entender. Na ins, a pressão da pleura e a pressão do alvéolo está negativa, e a pressão da atmosfera, do ar aqui fora, é mais positiva, então o ar entra. Quando contrai o diafragma, gente, o que que acontece? Fica mais negativo. Então, o ar entra. À medida que o ar vai entrando, a pressão pleural ela não se modifica em condições normais, mas a pressão alveolar aumenta. O alvéolo vai ficando cheio. E aí essa pressão interna se torna maior que a pressão externa, comparativamente, e o ar sai, tá? Então, para a gente falar aí nessas mudanças que tem, essas comparações que tem de pressões nessa mecânica respiratória. A contração coordenada do músculo respiratório proporciona a modificação do volume. Então, os volumes pulmonares se alteram. E a gente tem três variáveis importantes para isso: a complacência, a elastância e a resistência. A complacência, gente, é a capacidade do pulmão encher, tá? Então, ó, complacência é a capacidade do pulmão encher. Depende da interação entre os músculos respiratórios e os volumes. Graças graças às estruturas elásticas, o pulmão são capazes de sofrer variação de volume de acordo com a tensão exercida sobre o tecido. Então, a fórmula de complacência é ΔV, alteração de volume, relacionada a delta P, alteração de pressão, tá? Mas, resumidamente, para facilitar o entendimento, complacência é a capacidade do pulmão encher, tá bom? A complacência vai variar de acordo com a lesão pulmonar. Ela vai estar diminuída no pulmão rígido, como na fibrose, no edema pulmonar e nas doenças restritivas, e ela vai estar aumentada em pacientes com DPOC. Por quê? Porque as estruturas do pulmão, ela está laceada, é como um elástico de cabelo que está com as estruturas elásticas destruídas, né? Que aquele elástico de cabelo fica maior, tá? Então, na DPOC, a complacência, ela está aumentada, é importante guardar isso. A elastância é a capacidade do pulmão de fechar.
de retornar ao estado anterior. E matematicamente a fórmula é E, elastância igual a 1 sobre a complacência, tá? Então, a elastância é a capacidade de voltar ao estado anterior. No DPOC, por exemplo, a elastância ela está diminuída, o pulmão enche, mas porque ele é complacente, mas ele tem dificuldade de voltar para o estado anterior. E a resistência, gente, nós temos duas. A resistência das vias aéreas e a resistência do próprio pulmão. Então, das vias aéreas, desde aqui do nariz, né? Se você está, por exemplo, gripado com o nariz congestionado, aumenta a resistência à passagem de ar. Muitas vezes a gente respira pela boca, não é? Então, desde o nariz até os bronquíolos, é resistência das vias aéreas. Agora, a gente tem uma própria resistência do pulmão a encher de ar, que é pela característica do tecido pulmonar mesmo, tá? Pensa que você tem um balão que ele tem ali uma fase, sabe aquele biquinho de encher mais compridinho? Então você vai ter a resistência daquele biquinho de encher, que é a via aérea, e tem a própria resistência do componente do balão, da bexiga, tá? Então, só para a gente entender resistência. Outro ponto importante sobre fisiologia respiratória é a lei de Fick, que é a lei da difusão. Então, para acontecer a troca gasosa e o sangue ficar oxigenado, além do oxigênio ter que entrar, que é o que a gente falou até agora, ventilação, tem que ter a difusão, que é a hematose, que é o sangue passado do alvéolo para o capilar, né? Desculpa, o oxigênio passar do alvéolo para o capilar, tá? Então, difusão é esse processo de passagem do oxigênio para o capilar, e se quiser complementar aí, ó, do CO2 para o alvéolo. Então, para falar da lei de Fick, que está relacionada à troca gasosa e à característica do sistema respiratório. A lei de Fick fala o seguinte: quanto maior a área de contato entre alvéolo e capilar, maior será a quantidade de gás transferida. Então, o alvéolo capilar tem uma grande área de contato. Quanto mais contato tiver, melhor a troca. Essa membrana alvéolo capilar, ela é muito fininha. É uma célula do alvéolo, uma célula do capilar. Então, ela é muito fininha. Isso facilita a troca gasosa. Por quê? A lei de Fick também fala o seguinte: quanto mais espessa a membrana, menor a quantidade de gás transportado, tá? Então, por que que a membrana alvéolo capilar ela é tão boa para difusão em condições normais? Porque a gente tem uma grande área de contato e uma pequena espessura. Essas duas coisas aqui favorecem a difusão segundo a lei de Fick, tá? Então, grande área, pequena espessura. Se diminuir a área, por exemplo, uma telectasia diminui a área de contato. Ou se aumentar a espessura, por exemplo, uma doença inflamatória como o COVID, SARG, diminui a espessura. Tem muito líquido entre o alvéolo capilar. Vai prejudicar a difusão. Ou seja, vai dificultar a passagem de oxigênio para o capilar. Se tenho pouco oxigênio no capilar, pouco oxigênio no sangue, eu tenho hipoxemia, diminuição do oxigênio circulante, tá? Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Também vale lembrar, pessoal, que que o alvéolo, ele é uma estrutura muito instável, e ele tende a fechar, colabar. E eu já falei lá no começo aqui desse momento, dessa aula, mas para reforçar, o pneumócito tipo 2, que é a célula lá que está presente no alvéolo, secreta surfactante que diminui a tensão da camada superficial do alvéolo, diminui essa tendência que o alvéolo tem de colabar, mantendo os alvéolos abertos por mais tempo, tá? Bem, pessoal, esses para mim são pontos de destaque, mas tem um ponto aqui que relaciona a perfusão, que a perfusão é a parte já de circulação sanguínea, com zonas do pulmão e que a IDECAN gosta de perguntar, tá?
Então, além de tudo isso que a gente falou, o grande destaque que a gente tem é sobre a perfusão. Em relação à perfusão, a gente vai ter três zonas no pulmão, normais, as zonas de West, zona um, 2 e 3. E o que que a gente tem que entender? Na zona um, que é o ápice do pulmão, a pressão do alvéolo é maior que a pressão arterial, que é maior que a pressão venosa. Então, tem mais dificuldade do sangue chegar lá. Guardaram? Na zona 2, a pressão da artéria é maior que a do alvéolo, que é maior que a venosa. Então, aqui é mais fácil do sangue chegar, porque a pressão da artéria, né, que leva o sangue, já vai ser uma pressão maior. E na zona 3, a pressão da artéria é maior que a venosa, que a pressão do alvéolo. Na zona 3, pessoal, aí chega muito mais sangue, pensando na perfusão. Aguenta aí que já vai fazer mais sentido. Então, na zona um, pressão alveolar é maior que a pressão arterial, que é maior que a pressão venosa. Ele fala que em fluxo sanguíneo zero, na verdade, chega pouco sangue, tá? Mas compara com a torneirinha. Na zona 2, a pressão arterial é maior que a alveolar, que é maior que a venosa. Fluxo é a diferença entre a pressão arterial e a pressão dentro do alvéolo. E aí a gente tem excede a pressão venosa. Então chega algum sangue. Tá vendo as gotinhas? E na zona 3, a pressão arterial é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar. Os alvéolos estão mais fechados aqui embaixo, ó. Não aperta tanto o vaso sanguíneo. E aí o fluxo de sangue é maior. Essas são as três zonas que a gente tem de pressão, chamadas de zona de West, tá? Essa aqui, gente, é a melhor forma que eu encontro de explicar essa questão relacionada à perfusão, que é a chegada de sangue. A ventilação, gente, ou a parte do alvéolo, ó, os alvéolos de cima, eles são mais abertos, mais estirados pela ação da gravidade, e por isso eles comprimem mais os vasos sanguíneos. Os alvéolos de baixo, da base do pulmão, são menos estirados e eles não comprimem tanto. Então, pensa uma mangueira que está chegando ali num determinado local, um canudinho. Se você aperta completamente o canudinho, não vai chegar. Se você aperta médio, vai chegar um pouquinho. Se você não aperta, vai passar o fluxo todo ali por aquele canudo. Então, tem a ver com essa questão aqui, as zonas um, 2 e 3, tá? E aí teve uma pergunta no concurso aqui da IDECAM que eu queria falar com vocês, tá? Olha só. Na prática clínica, pneumonia lobar, atelectasia, contusão pulmonar ou qualquer outra doença que acomete apenas um hemotórax são achados frequentes no contexto hospitalar. Não é incomum os pacientes acometidos por essas doenças desenvolverem insuficiência respiratória aguda e necessitarem da ventilação pulmonar mecânica. O West definiu quatro zonas pulmonares relacionadas à pressão alveolar e aos vasos sanguíneos, considerando o pulmão na posição vertical. Então, é isso que a gente está falando aqui, tá? Pressão, né, pulmonar, abertura dos alvéolos e vasos sanguíneos, tá? Na maior parte dos casos, a gente estuda três, gente. Essa questão é de 2016, então vamos pensar nisso, tá joia? Mas instituições fisiológicas normalmente são três. Então, fala o seguinte, ó, zona um, ápice do pulmão. A pressão arterial e venosa supera a pressão alveolar, aumenta o fluxo sanguíneo e provoca um efeito espaço morto. Esse fato não acontece em condições normais, mas apenas quando a utilização de pressão positiva promove aumento exagerado da pressão alveolar. Então, pessoal, acompanha aqui comigo para a gente entender aqui direitinho. Tá falando o seguinte, ó, a pressão arterial é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar, que é o asão. Aí deixa eu colocar aqui do lado que fica melhor. A pressão arterial maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar, que é o asão. É isso, vamos voltar aqui. Não, o asão está na frente. Então, essa afirmativa aqui, a primeira, ela é errada.
A segunda fala assim: na zona intermediária do pulmão, por causa do efeito hidrostático, as pressões alveolares e venosas ficam maiores que a pressão arterial, e o fluxo sanguíneo é determinado pela diferença de ambas. Então, na zona 2, o que que ele está falando aqui, ó? Que a pressão alveolar é maior que a venosa, que é maior que a arterial. Ó, na zona 2, gente, a arterial é maior. Então, essa 2 aqui também está errada. Na zona 3, região inferior, a pressão alveolar menor que a pressão arterial e venosa. A pressão no interior do capilar aumenta pela zona abaixo, havendo recrutamento e distensão vascular. Então, ele está falando o seguinte, ó, a pressão alveolar menor que a arterial, menor que a venosa, e isso favorece chegada maior de sangue. É isso, ó, arterial, venosa, alveolar. Então, aqui, arterial, venosa, alveolar. Essa aqui é correta. E a 4, pessoal, fala o seguinte: ocorre apenas em condições especiais quando os alvéolos da região dependente apresentam-se pouco insuflados, aumentando a resistência vascular pulmonar, e reduzindo o fluxo sanguíneo regional, que chama efeito shunt. Essa afirmativa aqui, embora essa zona 4 a gente não estude tanto, ela está correta, tá? Então, é o que a gente precisa guardar aqui. Então, depois, qualquer coisa, vocês acrescentem essa informação no estudo de vocês. Aí vem para frente e fala assim: estão incorretas. Olha aqui o cuidado com a IDECAN, gente. Além de fazer uma pergunta sobre as zonas de oeste, que eu sempre acho uma pergunta difícil, a desgramada ainda coloca aqui para marcar a incorreta. Estão incorretas a 1 e a 2, tá? Então, olha só, que traiçoeira, né? Quando vocês forem fazer a prova, toma cuidado com isso, porque a gente está acostumado muito aqui nesse campo ver a correta, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção com esse ponto. Professora, o que que eu estudo aqui? Gente, decore isso aqui, ó, tá? Se eu não consigo entender isso aqui, relaxa, decora isso. Porque se você souber isso aqui, essas relações na zona 1, 2 e 3, eu acerto. Lembrando que o Azão, o A maiúsculo é o alveolar e o Azinho, o A minúsculo é o arterial, tá? Decorem isso. Eu prefiro até olhar aqui, lembrar, né? Da mangueirinha também, na zona 1, 2 e 3 da torneirinha, que ajuda a entender. E nessa figura aqui também, além da torneirinha, mostra a distensão do alvéolo, em cima maior, menor. Quanto mais distendido o alvéolo, mais vai comprimir o capilar, tá? Pessoal, além disso, tudo que a gente falou aqui hoje, bastante coisa, recomendação de estudo, todos os ossos, detalhar os tipos de articulação, tá? Então, pegar articulação por articulação, escrever o tipo que ela é, ai, ombro, esferoide, quadril e assim por diante. Músculos, origem, inserção, ação e inervação, e aprofundar a fisiologia respiratória se vocês tiverem dificuldades, tá? Eu sei que é muita coisa, mas Banco e Decan é assim. Para a gente se sair bem na prova, a gente tem que se esforçar um pouco mais, porque é uma banca mais difícil, tá bom? Bem, pessoal, era isso. Vou encerrar aqui. Se tiverem dúvidas, estou à disposição.